Agora vamos lá, gente. Eu sei que todo mundo está querendo ficar cada vez melhor, né? E segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, somente no primeiro trimestre de 2022 houve um aumento de 390%. Olha o que eu tô falando, aumento de 390% na procura de procedimentos estéticos aqui no Brasil. É muita gente. Em relação ao mesmo período do ano passado, isso é impressionante, né? Olha o crescimento em um ano. A aplicação de toxina botulínica, que é o famoso Botox, é o principal procedimento não cirúrgico realizado no mundo e tem sido aplicado cada vez mais cedo, só que com a finalidade de prevenir o aparecimento de rugas e linhas de expressão. E é legal a gente falar sobre isso porque, de fato, é uma forma de você fazer a prevenção e aí ter um envelhecimento, eu diria que mais tranquilo, né? Porque a gente, sim, tem que estar com a autoestima alta, tem que estar se sentindo bem. Então, a gente vai aprender hoje bastante sobre esse e outros assuntos que falam também de prevenção e, é claro, de beleza. A gente recebe o cirurgião dentista especialista em harmonização, Dr. Vinícius Villa, que vai nos falar mais sobre os benefícios da toxina botulínica e de outras técnicas que podem ajudar a nos manter jovens, mais felizes, mais bonitas, por mais tempo. Seja bem-vindo, doutor Vinícius, uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, vamos conversar então sobre uma bela introdução. Esses procedimentos. Falar pra gente. É, porque as pessoas acham assim, primeiro que tem muita confusão ainda, né? O que é o Botox? Eu tô falando o nome comercial, a toxina botulínica, porque tem gente que fala, nossa, olha aquela boca enorme, cheia de Botox. As pessoas confundem muito, né? Mas o Botox, ele realmente é usado com uma finalidade preventiva muito grande, né? Exato, você falou muito bem. Tem uma confusão grande quanto à nomenclatura. O pessoal confunde muito Botox com preenchimento, né? Botox é o que você falou para as rugas, para paralisar a ruga, para melhorar a ruguinha na testa, para melhorar alguns outros pontos de função. Confundem muito com o preenchedor, que é o que a gente coloca no lábio, que tem como característica volumizar, né? Preencher, por exemplo, o lábio. Quem tem um lábio fininho, quer ter o lábio um pouquinho mais carnudo, um lábio um pouquinho mais vivo, alguns pontos da face que a gente vai perdendo sustentação, vai perdendo altura, o preenchedor é para isso. O Botox, a toxina botulínica, já é para a gente prevenir, para a gente, hoje, viu, que você até falou muito bem, que é melhor a gente prevenir o aparecimento das rugas, começar a tratá-las antes delas ficarem marcadas do que tratá-las depois que já está marcada ali na testa ou em qualquer outra região. Eu percebo que algumas pessoas não têm muito uma predisposição para essas marcas e outras já têm mais, né? Eu vejo isso porque eu observo bastante. Na minha própria família, o meu marido, ele tem uma marca assim na testa e a minha filha muito novinha já estava ficando com a mesma marca, porque filha do pai, né? Quem é filha de peixe, peixinho é. E aí, de fato, algumas pessoas têm algumas expressões, mexem o rosto de forma que faça força naquela musculatura. E aí que vem o Botox. Exato. O nosso envelhecimento, né, o aparecimento das rugas, ele está associado a várias coisas. Uma delas é a carga genética, né, que a gente pode herdar algumas ruguinhas também, algumas que não é a herança das rugas, né? Do feixe de musculatura, do padrão de envelhecimento. E a gente também pode envelhecer devido aos fatores externos do nosso dia a dia. Né? Tem pessoas que formam mais rugas devido a pessoa forçar mais a vista, trabalhar num ambiente que tem uma luz mais alta, a pessoa tem que ficar constantemente forçando aquela visão. Então ela vai acabar fechando um pouco mais esse olhar, o que leva ao aparecimento de algumas rugas. Tem outros padrões de envelhecimento ligados ao quê? Ao fator de sol, à atividade diária que essa pessoa exerce, ao estresse da pessoa, a pessoa que está mais feliz em casa, a pessoa que está mais feliz no trabalho, ela tende a ter menos rugas, ela tende a ter um rosto mais feliz, um rosto mais aberto, mais jovem. A alimentação interfere? A alimentação, o consumo de água também interfere muito, né? Tá tudo ligado, é um envelhecimento, ele é multifatorial, né? Ele não tem um único fator que faz. Doutor, a harmonização facial, as pessoas ficam assim pensando, será que é para todo mundo ficar com o mesmo estilo de rosto? Isso aí tá causando uma controvérsia enorme, né? Não é isso? Não é isso. Então tá tendo um mau uso da palavra, né? Por quê? Tem muito isso, porque hoje você pode ou não, vai do gosto do seu paciente e do que você, como profissional,
pode orientá-lo. Está tendo uma padronização de face, que é um preenchimento em alguns pontos específicos que estão fazendo em todo mundo e que está deixando o rosto meio padronizado, que é o preenchimento da região do malar, o preenchimento da região da mandíbula. Claro, isso não é errado, mas você fazer, para quem não tem ainda a indicação, você vai causar uma padronização e não uma harmonização, não um rejuvenescimento. Se a gente fizer o mesmo procedimento, vai todo mundo ficar com o rosto meio parecido. Agora, o nosso rosto, ele tem, um padrão de harmonia, né? Eu me lembro que antes de existirem esses procedimentos, eu tenho uma prima que é dentista também. Sim. E ela gostava muito de usar, até usava uma foto minha, na época era mais novinha, porque ela falava que tinha que ter alguma coisa aqui, o queixo, acho que na mesma linha da testa, né? Ela falava que isso era um padrão. E existe esse padrão ainda hoje? Existe. Até dentro da odontologia tem a ortodontia, né? Que é a parte de alinhamento dos nossos dentes, que está ligada à parte óssea, que se liga a tudo isso no nosso rosto. E tem um padrão certo, até pela posição dos dentes, que gera a posição da mandíbula com a maxila, tem uma posição ideal para o nosso rosto. Quando ele está em repouso, ele tem uma posição ideal. Tem alguns é o que ficaria mais bonito. Harmônicos, mais exato. harmônico. Alguns pontos. Por exemplo, o mais comum que todo mundo conhece, que até a gente faz brincando, você vê muito na internet, é quando falam que a medida da testa tem que ser a medida dos olhos até a boca, que tem que ser a medida da base do nariz até a ponta do queixo. Claro, quem foge disso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa feia, fora dos padrões, nem nada disso. A beleza é muito abrangente. Mas tem alguns tamanhos que algumas proporções que a gente tem a seguir, pode seguir. Que também não necessariamente todo mundo precise estar nessas proporções, né? Perfeito. Eu tenho muitas perguntas, eu vou abrir para as perguntas, Vamos. porque assim a gente ajuda a turma que está em casa, tá bom? Bora lá, gente, vou colocar aqui na tela, pedir para a produção já liberar aqui. A Gisele de Cruzeiro, ela quer saber, depois de fazer a harmonização facial com ácido hialurônico, a pessoa pode fazer lifting ou mini lifting? Sim. O ácido hialurônico, né, que é o preenchimento de algumas regiões, a gente usa ele para dar volume em alguns pontos que estão precisando e que é um procedimento, ou preenchimento, que muita gente não sabe, ele é um procedimento que ele é reabsorvido pelo nosso corpo. Então, com mais ou menos um ano e meio, esse produto ele vai ser absorvido totalmente pelo nosso corpo, o ácido hialurônico. E aí isso não impede a gente de ter um lift ou até um mini lift. Um lifting seria uma cirurgia? Seria a cirurgia. E aí é feita pelo cirurgião plástico? Pelo cirurgião plástico, Tá. ambiente cirúrgico, né, em hospital. Não pode ser realizado. E o lifting é o quê? Corta tudo? Tem o lift e o mini lift. Pode cortar tudo, pode cortar alguns pontinhos e... O mini lifting é que vai pontinhos. Exato. Vamos falar uma linguagem mais clara para que todo mundo entenda. É a gente remover o excesso de pele e puxar isso aqui um pouquinho para trás. Esse é o mini lifting. Esse é o mini lifting. E o lifting é aquele que puxa Exato. até da cabeça, né? Exato. Já faz o completo. Já vi, assim, algumas pessoas desse jeito. Mas mais na televisão e em filme. É. Ainda não vi Não é pessoalmente. muito comum. É. Vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Gisele. Márcia de Divinópolis. Eu tomo regularmente Xarelto, que é um anticoagulante. Gostaria de saber se posso fazer harmonização facial. Sim. Todo procedimento estético, a gente tem que levar em consideração primeiro a saúde. A gente não pode ultrapassar os limites da saúde, tudo pela beleza, tudo pela estética, né? O Xarelto, que é um anticoagulante, dependendo de alguns procedimentos que a gente vai fazer dentro da harmonização, a gente tem que suspender ele 24 ou 48 horas antes. Então, nesses casos, é legal a gente falar com o médico vascular dessa pessoa para ver se ela pode fazer ou não a suspensão desse medicamento. Mas a gente pode sim realizar, desde que com o acompanhamento do médico dela, porque algumas coisas a gente tem que suspender. Tá, joia. Obrigada, Márcia. Próxima pergunta, vamos lá. É bom, a gente vai aprendendo aqui, né? A dúvida de um sempre ajuda o outro. Exato. A Monique de Curitiba quer saber por que o MD Codes é diferente de harmonização facial. Qual é o melhor? MD Codes é um nome de uma técnica dentro da harmonização, não são coisas distintas. MD Codes é o padrão mais conhecido do mundo, inclusive criado por um brasileiro, um cirurgião plástico brasileiro nos Estados Unidos, Maurício de Mello. Ele criou, que é uma padronização de conversa entre profissionais. São pontos que ele conseguiu dar nomes. Por exemplo, temos CK2, CK3, alguns pontos
algumas nomenclaturas para que eu consiga conversar com você como outro profissional, sabendo o que eu fiz, aonde que eu fiz a aplicação. Eu fiz um preenchimento na Cláudia no CK2. Ele vai saber exatamente aonde foi que eu fiz o preenchimento em você. É uma linguagem, é uma técnica com uma nomenclatura legal pra gente se conversar. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa. Da mesma harmonização coisa. facial e MD Codes é exatamente a mesma coisa. É que a harmonização abrange tudo. A harmonização ela pode abranger botox, cirurgias, né, alguns outros procedimentos como bioestimulador de colágeno. O MD Codes ele só engloba os preenchedores, só os preenchimentos. Inclusive o estimulador de colágeno? Não, o bioestimulador de colágeno não, só Ácido preenchedores. hialurônico. Isso, esse mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Dr. Vinícius, você já fez harmonização A gente facial? não pode revelar os segredos da beleza aqui. Mas a gente queria A saber. gente não pode revelar os segredos. Você acha que a gente não deve contar quando a gente faz procedimento? Brincadeira, a gente tem muitas pessoas que têm vergonha de contar para parecer mais jovem, sem revelar que fez alguma coisa. Entendi. Isso é muito interno. Eu não ligo, não tenho problema E de eu falar. conto tudo, Eu meu. também. Eu saio contando para todo mundo E até mesmo se para eu não vender contasse, mais. né, gente? Outro dia mesmo eu fiz a minha cirurgia, vim de óculos escuros, depois tirei o óculos, tava com a olho todo inchado. Ainda tá inchado, viu? Demora O médico falou que uns 3 meses pro negócio ficar bom. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Quando te perguntam que se você tem 25, você nega? Fala mas que não eu tem te- procedimento? Não, eu não tenho 25, eu tenho 25 ao contrário. Você falou certinho. Exato. Eu tenho 25 ao contrário, 52. É por isso, a gente não pode negar. Eu não nego. Sou toda feliz com a minha idade. Vamos lá. Vamos lá. Bom, você não respondeu? Se eu tenho? Peguei, né, gente? Tenho. Tem? Sorri, não tem ruga, olha aqui. Não tem o pezinho de galinha pezinho aqui. de galinha. Mas aqui você também tem botox na Aqui testa? Aí não, eu vejo que não. tem bastante expressão. Faço aqui, fiz um pouquinho do preenchimento no ângulo da mandíbula, fiz a bichectomia já. Você já fez Algumas bichectomia? coisinhas. Mas não é pra todo mundo bichectomia, Não é pra né? todo mundo, tem que ter a indicação. Por exemplo, eu precisaria de bichectomia? Não, você não tem excesso Não? de bochecha, já tem a marquinha do blush aqui, já tem o malar mais definido, mandíbula definida, rosto magrinho, não precisa mexer. Então, tá bom. É bom ter sempre a orientação de um bom profissional. Porque tem gente que vai fazendo aí porque é moda e vai ficando esquisita. E aí é que a né? gente vê os erros na internet, vê pessoas que acabaram procurando ficar mais bonitas e saíram mais feias porque não tinha indicação para aquele procedimento. Inclusive, tem muita gente que chega na minha clínica e fala, minha amiga fez a bichectomia com você, por exemplo, a bichectomia. Eu queria fazer também. Mas a amiga tinha a indicação, ela talvez não. E a pessoa acaba saindo até chateada, frustrada por não fazer, por você falar não, aí ela acaba procurando alguém que faça e pode até se arrepender depois, né? Perfeito. Bora, pergunta na tela, daqui a pouco a gente pergunta mais do doutor. Monique, fiz o procedimento no bigode chinês, que é aqui, né? Que é o famoso bigodinho chinês aqui. Há 10 meses. Quando fico gripada ou com crise de sinusite, meu rosto no local fica inchado. É normal? Pode ser normal porque a sinusite, ela é uma inflamação dos nossos seios paranasais aqui, que são os seios nasais da respiração, né? Que ficam nessa região, inclusive que marca o bigode chinês. A inflamação, a sinusite, vai causar uma inflamação, um inchaço geral naquela região que pode refletir ou não nessa região do bigode. Mas o indicado é ela procurar o profissional que fez o procedimento nela para ver se não pode ser uma reação tardia do preenchimento. E pode dar uma reação tardia por conta da imunidade que baixou, né? Exatamente. Eu já fiz também e eu já tive isso, mas passou também, agora dura 2 anos só, né? Esse tipo de preenchimento. Então, mas já aconteceu comigo também, Monique, mas tranquilo depois, viu? Próxima pergunta, vamos lá pra tela. Nicole de Jaú, estou fazendo radiofrequência de 15 em 15 dias, 3 sessões. Depois de quanto tempo posso fazer botox? Eu peço para esperar pelo menos uns 15 dias após ela finalizar o procedimento, após finalizar o tratamento que ela está fazendo com radiofrequência e pedir, inclusive, a liberação da profissional que estiver fazendo radiofrequência nela, saber o motivo do porquê ela está fazendo radiofrequência. Mas radiofrequência é para estimular o colágeno. Para estimular colágeno, Espera uns 15 dias para acalmar aquela inflamação e aí a gente já pode partir para o botox sem medo de prejudicar o nosso procedimento. Tá joia. Próxima pergunta, obrigada, Nicole. Um beijo para toda a turma de Jaú. Vamos lá. Mais perguntas, pode colocar na tela. Da Nádia, de Cataguases.
Quero fazer o uso de botox facial, tenho vitiligo universal. Minha pele é toda branca, sem manchas nenhuma. Fazendo esse procedimento pode ativar o pigmento da pele e eu ficar com o rosto manchado? Não, o botox, a toxina botulínica, né, ela não causa não pode levar a manchar ou a ativar as manchinhas nessa região do vitiligo. Não tem problema, ela pode fazer tanto o botox quanto o preenchimento com ácido hialurônico, que não vai ter relação. Obrigada, viu, Nádia? Beijão pra toda a turma de Minas Gerais. Eu amo vocês, viu, mineiros? Um beijo. Cadê? Bruna, de São Paulo. Eu tive paralisia facial há 4 anos. Posso fazer procedimentos com ácido hialurônico? Pode, inclusive, é um aliado. A pessoa que teve paralisia facial, ela tem alguns resquícios, algumas marcas que ficaram daquela paralisia que a gente pode tratar amenizando com os tratamentos, com o preenchimento que ela falou. De repente ela pode ter o cantinho da boca caído, a gente pode levantar um pouquinho isso. Uma parte do rosto que está um pouquinho caída, a gente pode trazer um lift com o preenchimento, tanto com o botox também, tentando ativar um pouquinho essa musculatura dela. Obrigada, Bruna. Obrigada, doutor Vinícius. Vamos lá, mais perguntas. A Dalícia agora, ela é de Campinas e diz: fiz preenchimento de olheiras com ácido hialurônico há 2 dias. O procedimento foi feito com agulha. Estou com bolsas no local. Ela sumirá ou preciso me preocupar? Eu acho que essa é a dúvida que eu mais ouço na minha vida quanto a procedimentos de preenchimento. Olheira é a região mais sensível do nosso rosto a se preencher. Qualquer coisinha que a gente faz, essa região ela tende a ficar roxa, ela tende a ficar inchada, ela tende a dar bolsas, mas tudo que a gente consegue resolver. Em 2 dias, está muito recente, né? Ela acabou de fazer, o procedimento ainda está ali no seu processo inflamatório, o corpo ainda está se acostumando, se adequando, tentando entender o que aconteceu ali. Então está muito recente, mas caso fique qualquer bolsinha, qualquer marca, ela volta depois de 15 dias, a gente faz um retorno para acompanhamento, para ver como que tá. Se ficou alguma bolsinha, a gente tem uma hialuronidase, que é uma toxinazinha que a gente coloca na região que foi feito o preenchimento, que ela dissolve uma parte do ácido. Então, se tiver sobrando, se tiver uma bolsinha um pouquinho a mais de preenchedor que a gente colocou, é só colocar uma gotinha da hialuronidase que a gente resolve isso daí numa boa. Essa região aqui, que ela é bem sensível, né? Ela tem algum risco, assim, na hora de preencher? Tem, é uma das regiões que a gente tem que mais tomar cuidado, porque está muito próximo aos olhos, né? Não só o risco de perfurar alguma parte do olho, mas como a gente também tem muitas veias, muitas artérias, muitos... É que eu já ouvi falar que a gente não pode fazer alguma coisa aqui que tem risco de ficar cego. Tem. É o que Acima do nariz, a gente tem uma artéria que ela é fundamental para o abastecimento geral do nosso rosto. Então, se fizer aqui, a pessoa pode ficar cega. cega. É uma ruga que a gente tem, que é muito comum, que a gente chama ruga do 11. Quando a pessoa fecha, faz aquela cara concentrada, a gente fica com uma marquinha bem nítida ali. E tem gente que aquela marca já está tão profunda que só com o botox ela não resolve. E aí muita gente pergunta, eu posso preencher essa região? Porque já está tão profundo que a pessoa entende, vamos preencher. Só que o preenchimento nessa região pode causar compressão dessa artéria, fazendo com que não passe mais sangue, não tenha mais aquele fluxo sanguíneo para a região dos olhos, que pode levar a uma cegueira. Gente, tem que tomar tanto cuidado. Olha, tem que ser tudo muito bem feito. Procure um profissional realmente sério, que conheça a estrutura, que conheça a anatomia do seu rosto, porque não pode brincar com isso não, tá bom? Próxima pergunta da Amanda, de Campina Grande. Ô, Paraíba, um beijão pra todos. Fiz preenchimento labial e inchou durante 5 dias e depois amenizou. Só que ontem, depois de 15 dias, voltou a inchar e ficou dolorido. É normal? Pode ser normal, pode ser uma inflamaçãozinha devido a ter abaixado a imunidade desse paciente, pode ter se exposto ao sol, ou uma pancada que ela nem se lembre, que causou uma microinflamação, que se não sumir em 2, 3 dias, ela procura o profissional, mas ela pode avisar já o profissional, falar, olha, apareceu uma inflamaçãozinha, uma dorzinha, o que eu faço? Ele vai orientar provavelmente um anti-inflamatório, gelo na região, que vai cessar essa inflamação em 2 dias no máximo, se não, retorna lá. Muito bem. Amei, nosso bate-papo foi bom, não foi? Foi legal. Doutor, muito obrigada.
Acho que a gente tirou bastante dúvidas. Prazer estar aqui. Parabéns Prazer é pelo nosso. programa. Obrigada, volte sempre, tá bom? Doutor Vinícius Vilas, ele tá no DR Vinícius Vilas, lá no Instagram. Tem informações no Instagram também? Tem tudo lá. Tem portfólio de antes e depois, casos, tem vídeos Dentista fazendo. pode, né, colocar antes e depois. Podemos, graças Os médicos não podem, mas os dentistas podem foram colocar. liberados graças ao nosso Legal. órgão regulamentador. Que joia. Possibilitou a gente postar antes e depois, que é o que É o pessoal quer importante, ver. né? A gente precisa ver como é que foi o trabalho. Exato. DR Vinícius Vilas. Até a próxima. Uma ótima tarde pra você. Igualmente, um e prazer. E uma boa semana. Obrigada. Fiquei preso. Caiu o microfone. Um não tem beijo. problema não. Obrigada, tchau. doutor.